Olá, caro candidato, seja bem-vindo a mais uma aula de redação. Eu sou a professora Lízia Adriane Magno e estou aqui para mais uma aula do Aprova Mais Enem dos Concursos, uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão, e a apostila você pode acompanhar pelo QR Code ou pela descrição. Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender um tutorial da introdução, que é a primeira parte da sua redação. Esse primeiro parágrafo é um parágrafo formado aí de 6 a 7 linhas, e a gente vai estabelecer aqui que a nossa produção vai ter 30 linhas. O edital traz para nós uma indicação de que no dia da prova é que eles vão dizer qual vai ser a quantidade de linhas esperada, mas nós vamos treinar para que a sua redação seja aqui feita em 30 linhas. Se ela é feita em 30 linhas, então nós vamos dividir os parágrafos de escrita em 4. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Sendo que a introdução apresenta de 6 a 7 linhas, o seu desenvolvimento 1 de 7 a 8 linhas, o seu desenvolvimento 2 de 7 a 8 linhas também e a sua conclusão de 6 a 7 linhas. É muito importante que você mantenha o padrão da quantidade de linhas, porque a redação, além de trazer os conteúdos e a sua opinião, ela também leva em consideração o aspecto estético. Redações que apresentam uma introdução com 4 linhas e um desenvolvimento de 11, tende ali a trazer um despadrão para quem está avaliando. Então é super importante que você mantenha a quantidade de linhas ali em média, quase que parecidas, para que você não tenha nenhum problema quanto à estética do seu texto. Na sua introdução, você vai colocar aqui a parte inicial da sua produção. E aí, a gente divide a nossa introdução em 3 partes, dentro dessas 6 a 7 linhas. Nós dividimos em ambientação, em contextualização e em tese. Essas 3 partes, elas duram aí, em média, 2 a 3 linhas. Então, na sua ambientação, que é a primeira parte, as suas 2 a 3 primeiras linhas de produção, você vai fazer aí associações com o tema, ou seja, referências que se aproximem. É importante que você nunca comece a sua redação já falando do problema, mas que você utilize uma metodologia chamada de dedução para a indução. E o que isso significa? Deduzir para induzir. Você partir do geral para o específico. Você deduz o tema. E como é que você vai deduzir? Trazendo ali associações, trazendo referências, trazendo uma notícia, trazendo alguma situação que seja impactante, afinal de contas, a sua primeira linha já precisa chamar atenção para o texto. Então, depois que eu faço ali a minha ambientação, chegou a hora de eu partir para o meu contexto, que necessariamente é o próprio tema em questão. Mas antes de eu passar para o meu contexto, lembra que eu falei para vocês sobre um aspecto chamado de coesão? A coesão que é a liga entre as palavras, entre as ideias, entre as frases, entre os parágrafos? Pois é, dentro da ambientação, entre a ambientação e a contextualização, você deve colocar um operador argumentativo de aproximação, ou seja, uma palavra ou uma frase que esteja ali aproximando, que esteja comparando o que você colocou na sua ambientação e logo no seu contexto. Se você não colocar isso, o seu primeiro aspecto dedutivo ele vai ficar solto e aí a sua referência vai ficar completamente sem produtividade. Então, na ambientação, faça associações com o tema e de repente aqui você pode trazer dicas, você pode trazer um filme, você pode trazer um livro que se aproxime daquela situação. Em seguida, você vai apresentar como é que essa situação está no contexto atual. Se o tema trouxer a referência ao Brasil, você vai apresentar aquela questão no contexto brasileiro. Se ela não trouxer a referência ao Brasil, você vai demonstrar essa situação em questão mundial, a nível global. Depois da contextualização, da mesma forma como você colocou um operador argumentativo para ligar sua ambientação ao contexto, chegou a hora de você colocar também um operador argumentativo que vai unir a contextualização com a próxima parte, que é a parte principal. A tese, se a gente pudesse aqui fazer uma analogia, a tese é o trailer do seu filme, é a parte mais importante. Uma redação sem tese é uma redação fadada ao fracasso. A tese, como a gente já tem visto nos módulos anteriores,
A tese vai ser a apresentação de duas questões que vocês vão apresentar ali com profundidade. Então, dependendo do tema, você vai levantar dois aspectos, né? Depois que você faz a pergunta para o tema, você vai levantar dois aspectos super importantes que serão trabalhados no D1 e no D2. Vamos aqui ver agora um exemplo prático de tudo isso que eu tenho falado e de como você pode fazer uma introdução de sucesso. Olha esse tema aqui, ó. As atuais questões do espaço urbano brasileiro. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou entender qual é o eixo dessa minha proposta. Bom, se ela está falando de espaço urbano, então esse eixo aqui é um eixo social e é um eixo que está ali dentro de infraestrutura, porque ele está falando ali de espaços urbanos. Então ele está falando de infraestrutura urbana. Então eu já sei que eu vou utilizar argumentos que sejam pertinentes ao eixo social e infraestrutura. Se o tema pede para mim as atuais questões, ele não quer saber questões do século passado, não quer saber questões de 1990, ele quer saber questões que são agora, né, de 2023, 2024. Então, que atuais questões do espaço são essas? Ou seja, que problemas que o espaço urbano brasileiro hoje enfrenta? Então, eu faço isso. Na hora que eu segmento essa palavra, né, como a gente já viu nos módulos anteriores, atuais, quais são os sinônimos para a palavra atuais? Recentes, odiernas, as contemporâneas, as modernas. O que são questões? Obstáculos, desafios, óbices, dificuldades, impasses, né? Espaço urbano brasileiro, eu posso transformar a palavra espaço urbano em centros urbanos, cidades, metrópoles. Então, dentro do que eu chamo de Brasil. Então, eu já sei que o tema quer de mim o apontamento de dois problemas que as cidades brasileiras enfrentam hoje. E aí, isso já fica mais fácil de eu entender. Pronto, fiz o scanner do tema, fiz a segmentação do tema, já sei que é um tema de abordagem problemática, como a gente já estudou, porque ele quer causas, e aí eu vou partir para fazer a minha introdução. Primeiro, fiz a minha pergunta, quais são as questões, e aí eu vou para a minha ambientação. Olha como eu vou trazer aqui para vocês um exemplo de uma referência que é dedutiva até eu chegar ao meu ponto principal. Vamos lá. Na ambientação, que é a parte de 2 a 3 linhas, eu trago aqui uma referência da obra de Aloysio Azevedo, grande maranhense que fez sucesso no Rio de Janeiro, um dos autores da prosa realista no Brasil, realista naturalista. Na verdade, é Aloysio Azevedo, que é dedicado ao naturalismo no Brasil. E essa é uma obra maravilhosa, porque é uma obra do século XIX e que mostra ali, denuncia as condições dos cortiços, dos assentamentos cariocas, de uma população que tinha sido alforriada e da pobreza que uma parte do Rio de Janeiro, que até então era conhecida pela sua riqueza e pelo seu desenvolvimento, apresentava. E aí eu trago a obra O Cortiço porque eu me lembro que no cortiço a gente tem um espaço urbano ali, cheio de precariedades. Então eu acho que o cortiço combina muito com essa discussão. Os mesmos problemas que talvez o cortiço naquela época apresentavam são os problemas que a gente pode visualizar na realidade brasileira. Então olha como é que eu faço essa dedução até chegar onde eu quero. Olha só. Na obra O Cortiço, e aí eu coloco o nome da obra entre aspas, que eu poderia também citar um filme, e se eu citasse um filme, esse filme também seria entre aspas. Indico de quem é o filme, olha só, do autor Aloysio Azevedo. Há uma clara descrição das primeiras habitações cariocas no século XIX, demonstrando as desorganizações da área urbana. Olha como, na minha dedução, eu não conto a história toda do livro, mas eu elejo ali o que é mais importante para a minha discussão. Então, eu vou tirar de O Cortiço informações que vão servir de base para o entendimento do tema. O tema não está falando de espaço urbano? Então, o que é que no cortiço eu poderia visualizar e que pode vir para a minha redação? Então, isso aqui eu chamo de ambientação. Eu fiz aqui a minha dedução. Eu vou ligar a minha ambientação agora ao meu contexto. Agora que eu vou começar mesmo a trabalhar o meu tema, na segunda parte da introdução. Para ligar a minha ambientação ao meu contexto, eu coloco um operador argumentativo. A gente chama o operador argumentativo, muitas pessoas chamam de elementos coesivos, mas eu traço aqui uma diferença fundamental.
embora o fora da ficção funcione como elemento coesivo, mas ele aqui age como uma operação argumentativa de aproximação e de contiguidade, é o que a gente chama isso. Por quê? O fora da ficção não é só uma conjunção, por exemplo, né? Mas ele é uma frase feita para dar continuidade do que eu coloco na ambientação e o que vai para o meu contexto. Então, olha como essa frase tem tudo a ver com o que vai ser dito a seguir. Se eu digo fora da ficção, eu vou agora iniciar a minha análise de como está o espaço urbano brasileiro e que é parecido, que é semelhante, que tem uma relação direta com o que tinha, o que habitava lá no cortiço. Então eu coloco fora da ficção, observa-se que o país também. Olha essa operação argumentativa do também. Quando eu coloco também, eu estou dizendo que isso tem uma relação próxima com o cortiço, né? Então observa-se que o país também enfrenta dilemas em seu processo espacial, que envolve trânsito, transportes, moradias e infraestrutura. Tudo que o espaço urbano brasileiro abarca. Na hora em que eu defino, e isso aqui é uma estratégia muito importante que é chamado de exemplificação, percebam como isso não é vago. Eu não digo que o espaço brasileiro é cheio de problemas. Eu defino que problemas são esses, porque isso fica muito mais fácil para o meu entendimento. E sua redação fica muito mais rica. Evite colocar expressões que sejam vagas. Acontecem muitos problemas. Isso vem acontecendo, né? Isso na grande maioria. Que, na verdade, essa expressão grande maioria é uma expressão que a gente precisa evitar. Visto que grande maioria, a própria palavra maioria, já traz para a gente a ideia de grande. Então, a gente dispensa a expressão grande dentro dessa expressão grande maioria. Então, olhem como o produtor aqui desse texto, ele define muito bem, explicado, quais são esses problemas e que, de certa forma, se aproxima do universo ficcional de O Cortiço, de Aloysio Azevedo. E aí, depois que ele fala isso, ele vai para a parte final, que é chamada de tese. Só que na tese eu mudo aqui um elemento, eu mudo essa operação argumentativa, que agora é uma colocação coesiva de conclusão, porque diante de tudo que eu falei, é super importante eu analisar os aspectos, já que o tema está me pedindo isso. Então eu coloco a palavra nesse sentido, e aí eu adianto aqui, olha como é que eu inicio a minha tese. É preciso analisar que, e aí eu coloco a primeira questão e a segunda questão. E em seguida eu coloco, compreendem as atuais questões de um espaço que precisa ser para todos. Olha como esse aluno, esse produtor foi esperto. Se o tema pede para mim as atuais questões do espaço, esse aluno aproveita a oportunidade, esse produtor aproveita a oportunidade para lançar aqui as palavras-chave. Olha como ele coloca, as atuais, as questões do espaço. E ele ainda indica o que está aí grifado de azul, uma coisa chamada de marca de autoria. Lembram que nas aulas anteriores nós falamos que uma das marcas de um texto dissertativo argumentativo é que o aluno demonstre essa marca de autoria. Na hora que ele coloca isso aqui que está grifado, ele está se posicionando ao dizer que essa é uma cidade que precisa ser para todos, que precisa ser democrática. E se o espaço urbano brasileiro não envolve todo mundo, então ele perde a sua função social. Hoje o Brasil conta com o chamado Estatuto das Cidades, que é uma infraconstituição, ou seja, um conjunto de leis que está ligado à Constituição Federal, que é a nossa Constituição de 1988, falando que o direito à cidade, o direito de morar dignamente, de ter um espaço, inclusive na Constituição nós temos o direito à propriedade, isso precisa ser garantido. Então, olha como uma simples frase final, e aí, né, que já termina a sua redação, demonstra que esse aluno teve a preocupação de ampliar a sua discussão e de se posicionar criticamente. E aqui a sua introdução, ela é construída de uma maneira organizada, claro que para um aluno chegar a esse nível, ele fez isso antecipadamente. Na hora lá do planejamento, na hora do esqueleto, ele colocou lá a introdução, ele puxou a setinha e colocou falar de O Cortiço. Depois, falar dos problemas infraestruturais brasileiros. E, por último, colocou a tese. Uma coisa super importante que também faz parte aqui, que vai te ajudar a fazer uma redação de sucesso, é você analisar, é você traçar aqui
o que a gente chama de hierarquia de ideias. O que é a hierarquia de ideias? É a ordem de importância que essas duas questões têm. Vocês estão percebendo que eu coloquei aqui um sinal de maior que. Então, a primeira questão, ela é maior do que a segunda questão, ou seja, ela é mais importante, ela é mais abrangente, ela envolve maior número de aspectos, enquanto que a segunda pode ser um desdobramento dessa segunda causa e ela sempre é algo que vem depois dessa maior. Vou te dar um exemplo. Uma das questões do espaço urbano brasileiro foi o mau planejamento brasileiro, né? Então, o Brasil foi um país que foi se constituindo sem um planejamento urbano, sem uma preocupação com os planos diretores que hoje já fazem parte da lei do Estatuto das Cidades. Todos os municípios devem contar todos os anos com o chamado plano diretor, que é um plano que leva como diretriz a quantidade de pessoas que nascem, a quantidade de pessoas que se locomovem, né? Mas o Brasil foi sendo construído sem um planejamento. A maior parte das capitais brasileiras não são planejadas e isso é um problema quando a população cresce. Então isso seria uma excelente questão para o espaço urbano brasileiro? Sim. Então percebe que o mau planejamento, ele é uma ideia histórica, ele é uma ideia mais abrangente. Então possivelmente ele viria primeiro. Vou dizer um outro problema do espaço urbano brasileiro, a violência. A gente sabe que os índices de violência, e isso estão contidos no Atlas da Violência, aumentaram nos últimos anos. E isso é uma questão extremamente importante para a gente entender o espaço. Porque se o indivíduo se sente inseguro dentro do ambiente em que ele transita, isso vai ser um problema, né, para ele sair de casa, para ele desenvolver suas atividades e até para o lazer. Entre essas duas questões, qual que a gente colocaria primeiro? A gente vai colocar o mau planejamento, porque ele é um aspecto mais histórico, mais estrutural, mais abrangente. E se a cidade, por exemplo, fosse planejada, muito possivelmente a violência diminuiria. Vou dar um exemplo para vocês do país da Europa Setentrional, que é a Suécia. A Suécia é uma localidade especialmente planejada, pensada, uma cidade para as pessoas, que valoriza o pedestrianismo, que valoriza os pedestres, né? E o índice de violência lá, gente, chega a 0,009. Ou seja, foi uma cidade pensada para que seus habitantes vivessem em segurança. Então, percebam como o planejamento, ele vem antes da violência, né? Então, primeiramente, eu colocaria o mau planejamento por ele ser uma ideia mais forte, mais generalizada. E, em segundo, eu colocaria a violência como um segundo aspecto. Lísia, eu posso fazer isso, mas na hora que eu estiver desenvolvendo, eu posso falar primeiro da violência e depois do mau desenvolvimento? Não. Se você faz isso, você vai perder ponto no critério da coerência. Até porque a coerência, ela vai levar em consideração o seu projeto de texto. E mesmo que você não mostre, que você não vai mostrar, claro, para o seu avaliador, o que você planejou, mas a escrita do seu texto, a própria organização dessa introdução, demonstra que você planejou cada coisa, né? Não sei se vocês já brincaram de Tetris, e eu sempre costumo falar que existe o Tetris da redação. Cada coisa que você coloca, cada parte da sua redação é muito bem pensada. Então, todas as vezes que você tiver uma temática, faça esse tipo de planejamento, pense nas palavras certas, eleja as referências, as deduções essenciais, pense em como o país está em relação àquele assunto e, em seguida, levante as questões. Tome cuidado também para que essas duas questões não sejam muito próximas, porque se essas duas questões forem muito parecidas, você pode correr o risco no seu desenvolvimento de escrever coisas repetidas. Então, se o tema for as atuais questões do espaço, pense em questões que são completamente distintas, mas que fazem parte ali da sua abordagem. E aí você finaliza esse parágrafo do desenvolvimento dizendo aí, dando uma deixa, né, de que aquele parágrafo termina. Lembrem-se, embora seja uma introdução, mas ela tem começo, meio e fim. Então ela precisa de uma frase inicial e ela também precisa de uma frase final. Colocando essas dicas em prática, você vai conseguir fazer uma redação de sucesso.